vamos apresentar, né, esse indivíduo já bem conhecido nosso, mas pode não ser de quem esteja nos assistindo aí pela primeira vez, né, que é uma pessoa que mora aqui no estado do Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, que de uns tempos para cá tem vindo com um conteúdo bastante exótico, né, nos trazendo conteúdos bastante exóticos, baseados aí em literatura mediúnica de uma qualidade muito suspeita, às vezes trazendo coisas lá do orientalismo, né, confundindo mitologias, etc., né, com a realidade. E desta feita, então, ele consegue se superar, ele que se diz a reencarnação de Allan Kardec, né, e diz canalizar um dragão branco. Então, vamos analisar. Ele já começa, né, dando o mesmo tom, né, de outras comunicações, que na verdade, né, no meu entender, essas comunicações efetivamente não existem, né, são todas frutos da cabeça dele, né, não tem nada de espírito ali, no meu entender, posso estar errado, mas pela experiência que temos e que também é confirmada por outros confrades até mais experientes que eu, né, na lide mediúnica, ali a gente não vê nada de autêntico, tá, nessas comunicações mediúnicas dele. E aí ele, para impressionar, sempre fala, né, que o que ele traz vem do universo. Agora, que universo é esse, a gente não sabe. Então, o que faz o ser humano é o seguinte: ele tenta imaginar o que está além das nossas fronteiras, né? Então, é o que mais ou menos que ele está fazendo. Ele tira, né, da mitologia e tenta imaginar que no universo existem dragões, né? O que nos parece algo bastante, mas bastante mesmo, fantasioso. Então vamos lá. Então ele começa com essa história de universo para dar essa ideia de grandeza. Eu detenho os segredos do universo. Ou a minha visão é imensa, a minha visão é universal. Vocês, como meros mortais, têm a visão apenas na Terra. Mas eu não, eu tenho a visão e o conhecimento universal. Então vamos lá. Para a gente entender como é que funcionam esses falsos gurus, né? Como é que funcionam esses líderes cientistas que querem se apresentar, como sempre, né, como indivíduos superiores. Essa é uma forma deles darem a chamada carteirada em todo mundo. Tipo, eu tenho conhecimento e vocês são os ignorantes, né, com mente fechada, atrasados, que nada sabem, e eu sim, eu tenho conhecimento, eu sou elevado, eu sou o cara, eu sou superior a todos vocês. Isso é uma tática comum não só dentro do espiritualismo, mas a outros líderes cientistas aí, que não necessariamente, né, tratavam das mesmas questões, mas a postura é muito parecida, praticamente a mesma em todos eles. Um dragão branco. Eu me Dragão chamo Kumara. Kumara. Eu sou um dragão da luz. Dragão da luz. Eu tenho o formato de um dragão. Eu tenho 500 metros de comprimento. Então veja que na concepção deste indivíduo, né, tal como era a concepção dos antigos, né, é possível então que um animal mantenha o seu formato de animal, só que uma inteligência superior. Bem, não é isso que dizem os espíritos verdadeiramente superiores na revelação espírita, né? Que os animais, né, um dia, né, através do desenvolvimento desse princípio inteligente que os anima, né, irão então adentrar, né, a condição de espíritos capazes, de almas capazes de habitar corpos humanos, né?
Então, obviamente que dentro desse processo, que é muito longo, né, uma vez que os espíritos nos dizem que a distância entre os animais e a nossa, e nós, né, a distância entre eles e nós, é a mesma que de nós para com Deus. Então, perceba que é algo muito distante. Então, um animal, né, desenvolver uma inteligência, inclusive se achar, se dizer superior, é um total contrassenso, conforme nos ensinam os espíritos superiores. E eu estou aqui só para trazer as boas novas. Sendo um ser do universo, um ser da luz, muito me deixa feliz por estar aqui, trazendo essa mensagem para vós, algo que vai mudar o seu planeta. É um espírito superior, só que é um espírito superior dragão. Quer dizer, será que um espírito superior ia se sentir bem com uma conformação animal? Quer dizer, não faz o menor sentido. Teve um dragão que incorporou nesse menino, não teve? Tem. Quem é esse dragão? Teve religioso ortodoxo e intolerante que perguntou assim: cadê as ossadas do dragão? Traz para mim. Olha isso, minha filha. Cadê a ossada do dragão? Olha a visão materialista. Extremamente materialista e fechada. Que ossada, meus filhos? O dragão é um espírito que vive no universo, não é daqui da Terra. Ele é habitante do universo, é um espírito, meus filhos, não tem ossada. Ele já não encarna já mais há muito tempo. Olha a visão materialista do religioso ortodoxo e a visão estreita. Que ossada! Se é um espírito do universo que pouquíssimos religiosos aqui na Terra conhecem, afinal, como vocês mesmos dizem, vocês são espíritos de terceira ordem, que, como Zé Pilintra disse, que é de terceira coisa nenhuma, é 30ª. Na minha opinião, é mais. Então, vocês mesmos falam que vocês são atrasados. Então, por que vocês agem como se vocês soubessem tudo? Se vocês mesmos falam que vocês são espíritos de terceira ordem. Vocês falam que vocês são espíritos de terceira ordem, mas agem como se fosse de milésima. Que hipocrisia! É uma mentira, então, que você vive. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Mas o que você vai encontrar? O que você vai encontrar? Você vai encontrar canal no YouTube, você vai encontrar Instagram, você vai encontrar palestra espírita, que o palestrante sabe tudo. Tudo. Você vai encontrar palestrante que tem o conhecimento de Deus. Ele sabe o princípio de todas as coisas. E está encarnado. Isso é que é fantástico. Então, gente, chegou a hora de deixar de ser ingênuo. Vamos deixar de ser ingênuo. Olha o que os espíritos estão respondendo. Deus não permite ao homem que tudo seja revelado neste mundo. Tem conhecimento que você vai ter acesso quando você chegar no mundo celeste. Agora, tem gente com um canal no YouTube respondendo o princípio de todas as coisas. Agora, acredita quem quer. Acredita quem tem ingenuidade suficiente para embarcar nessa furada. Não é? Então, isso vai do grau de fantasia da pessoa. Porque tem gente que acredita em tudo.
Tem gente que acredita em tudo. Tem gente que é adepto da fé cega. O projeto educativo da doutrina espírita é fé raciocinada. Então, gente, encarnado, espírito imperfeito, tem que aprender a dar uma resposta. Espírito encarnado tem que aprender a dizer: não sei. Não sei. Isso é fé raciocinada. Não sei. Não sei. Não sei. Então, Haroldo, como que Deus cria o espírito? Não sei. Nós somos encarnados. Espírito imperfeito. Há um limite para o nosso conhecimento. Haroldo, mas eu acredito em tudo. A pessoa falou, eu acredito. E tem um fulano lá na minha cidade que ele explica o universo inteiro. Então, maravilha. Então, perfeito. É Deus e essa pessoa, né? São duas inteligências supremas no universo. Deus e a pessoa que tem todo o conhecimento que explica tudo. Gente, vamos pôr o pé no chão. Fé raciocinada não admite fantasia. Não faz o menor sentido. Muito me deixa feliz por estar aqui, trazendo essa mensagem para vós, algo que vai mudar o seu planeta. Vai mudar o planeta, olha só. Aqui para frente. Vejam, pessoal, a que nível chega a alucinação dessas pessoas. Depois querem, né? Depois esse indivíduo aí vem dizer que nós estamos sendo maledicentes. Não, isso não é maledicência. Nós estamos fazendo aqui uma análise da realidade, baseado no que ele mesmo diz. Porque o que nós estamos fazendo aqui é narrar fatos. Não estamos inventando nada. Estamos analisando tecnicamente o que esse indivíduo, que para nós é um charlatão, e nós falamos com todas as palavras, fala e faz. Então, nós não estamos sendo maledicentes, como ele quer imputar a todos os seus críticos, inclusive a esse que vos fala. Tá? Então, vamos deixar isso aqui muito claro, porque na hora de tentar de falar do evangelho para se favorecerem, eles sabem. Mas o que será que o evangelho diria sobre pessoas que enganam as outras? O que o evangelho diria de pessoas que ganham com a mediunidade, direta ou indiretamente? O que o evangelho diria sobre alguém que fantasia e tira de livros e da mitologia e as apresenta como sendo coisas reais, confundindo a cabeça das pessoas? Isto é moral? Isso é ético? Então, um indivíduo como esse não tem a menor condição moral de criticar ninguém. Ele apenas está acolhendo o ônus dos absurdos que ele faz na internet. Que, infelizmente, a legislação humana ainda não tem possibilidade e não pode fazer nada contra. Porém, não estamos tão preocupados com a legislação humana, com as leis humanas, e sim com a lei divina. Essa, sim, vai cuidar no momento certo dessa situação. Como eu não sei e nem quero saber. Mas a justiça divina paira acima de tudo. Então, esses falsos profetas, esses falsos cristos aí, colherão aquilo que plantaram. E nós aqui estamos fazendo simplesmente a nossa parte, de alertar as pessoas
Pessoal, vocês estão sendo enganados. O que vocês estão aprendendo aí é falso. E muito menos simboliza ou representa aquilo que o Espiritismo ensina. A todo momento nós estamos fazendo essa comparação. Isso não é maledicência, é comparação. Mais nada além disso. Ele está dizendo uma coisa e os espíritos superiores dizem outra, completamente diferentes. Sobre vários pontos. Mas ele alega, né, que nós estamos circunscritos a livros, né, que nós decoramos livros. Eu tenho até dificuldade em decorar. Se às vezes me perguntam qual é a questão número tal do Livro dos Espíritos, eu não sei, eu não decoro números. Eu aprendo, porque decorar é uma coisa, aprender é outra. Tá? Assim como também todos os divulgadores minimamente sérios do Espiritismo. Né? Nós procuramos aprender, somos estudantes do Espiritismo e que passamos algumas informações para aqueles mais novos na doutrina. Nada mais além disso. Então vamos lá, vamos continuar aqui com a mensagem do dragão. Vamos lá. Meus queridos, eu vou usar o Lário, apesar de não falar dessa forma. Como será que um dragão fala, né? Enfim. Possam me entender. Vocês vão começar agora a receber os novos seres que vão compor a sexta raça humana. É a mesma história, né, da teosofia, né, das raças, né, entre elas a raça atlântica, a raça lemuriana, enfim, as várias raças que eles criaram aí no imaginário, porque a teosofia se julgava científica. Né? Ela se aproveitou de uma época onde nem o Darwin tinha ainda dado as caras, ou já tinha dado as caras, mas não era tão conhecido como hoje. Tá? Então, a Helena Blavatsky tentava explicar o surgimento da raça humana sobre a Terra. Então, ela cria essas coisas todas de diversas raças, né? E aí ele se baseia, né, nessas lorotas da Helena Blavatsky para criar agora o que ele diz que será a sexta raça que os dragões vão aí tentar engendrar aqui no planeta Terra. Inclusive, ele vai dar a data. Esses espíritos já estão sendo preparados para encarnar aqui. Nós temos todo tipo de espírito. Nós temos alguns dragões da luz que encarnarão aqui na Terra. Olha, os dragões vão encarnar na Terra. Que interessante, né? Será que eles vão vir também, vão nascer com asas, cuspindo fogo? Como é que vai ser isso? Para propagar a sexta raça humana. Nós temos uma coisa... mas não teve nem a quinta, nem a quarta, nem a terceira, nem a segunda, nem a primeira, então essa sexta aí não vai vingar. Quantidade grande de sirianos, de Sírios B, que encarnarão, corporificarão ou encarnarão. Eles adoram, né, falar de sírios, né? Novamente, né, para dar uma ideia de conhecimento do universo e tudo mais, né? Só que vocês vão poder ver, né, pessoal, que ele acha que Sírios e Sírios B são planetas, né? Vejam bem, vejam aí a desinformação do dragão branco. Aqui na Terra, para que a sexta raça humana seja propagada, os corpos físicos que esses seres encarnarão serão corpos físicos modificados. Então veja que anteriormente ele dá a entender que o corpo físico dele, né, do pseudo-médium, é diferentão. Agora ele já fala que os corpos do futuro também são. Então ele é uma espécie de homem do futuro. Ele é uma espécie de início desse processo. Corpos físicos preparados para receber seres com dons parapsíquicos, paranormais, mediúnicos, muito mais aguçados. Ele é o cara, novamente, né? Ele tem dons mediúnicos muito mais aguçados. E esses médios aí que tem por aí
não são nada perante a mim, são fracos, são fraquinhos. Seres com uma expansão de consciência muito A maior tal da expansão da consciência que ele ter, e que ele diz que aqueles que o criticam, ou criticam o que ele diz, não têm. do que o panorama terrícola. Seres mais inteligentes, seres muito mais evoluídos. Ah, como ele é muito mais inteligente, muito mais evoluído. Percebe que indiretamente, né, ele também procura se exaltar. Já estão sendo preparados para encarnar já a partir deste ano de 2024. Olha, isso tem que ir para o Fantástico, pessoal, né? Lembra que o Fantástico falava das previsões do ano seguinte? Pois é, ó, 2024 tá aí. E eles vão encarnar aqui de 2024 Ah, até mais 500 anos. ó, Até 2524, até 2524. Quem viver, verá. o ano de 2523, no máximo 2524, Data aí. nós cessaremos a chegada desses seres. Ah, acabou. 2523 a 2524, no máximo. Nós transformaremos o planeta Terra num planeta luz, muito parecido com um planeta ou dois que há em Sírios. Aí, ó. Tal como um planeta ou dois que há em Sírios. Gente, quem procurou estudar, e vocês podem aí, não precisam estudar astronomia, mas podem ver na internet aí, que Sírios, né, o Sírio, né, é a estrela, né, a estrela mais brilhante, inclusive, que nós temos, que nós visualizamos no céu noturno, visível a olho nu, tá? E não tem nenhum planeta em torno de Sírios, tá? Então, o dragão branco aí precisa estudar astronomia. Aqueles que vocês chamam de Ramatiz Ramati. e outros, muitos outros de Sírios e de outros planetas. De Sírios. Sírios e de outros planetas. Então ele está dizendo que Sírios é um planeta. Novamente, Sírios não é um planeta, é uma estrela. De planetas. Seria como o Sol também é uma estrela, só que de outra grandeza. De Sírios e de outros planetas, milhões. E eles povoarão a nova Terra, junto com aqueles terrícolas que permanecerão aqui, encarnando aqui, em média, 2 bilhões de espíritos daqui da Terra. Daqui da Terra, entre aspas, porque ninguém é proveniente daqui. Essa é uma forma de eu dizer que são os que estão aqui agora, como terrícolas, que estão terrícolas, ficarão em média 2 bilhões de seres, apenas. Os outros, todos serão removidos para outros mundos no universo, mundos inferiores. Só ficará 2 bilhões. Novamente, né, a questão da exploração da transição planetária, e que a boa parte já vai para o planeta Chupão, planeta intruso, planeta primitivo, Hercólobos, Nibiru, enfim, né, os mais variados nomes aí. Sempre aí procurando, de certa forma, incutir um certo temor, né, às pessoas. E como todo narcisista, nenhum narcisista gosta de ser criticado. Porque o narcisista se coloca sempre superior a tudo e a todos. Ele se acha sempre mais perfeito, o mais inteligente, que sabe muito mais que todo mundo. Então, foi um sintoma aí, mais do que claro, que esse indivíduo é realmente adoentado psicologicamente, psiquiatricamente, né? uma noção de si próprio de superioridade, né? Um autêntico narcisista. Claro, existem narcisismos de vários aí tipos e graus, tá? Não diríamos que seja num grau assim mais elevado, mas nós vemos claramente, né, que tem um certo grau de narcisismo aí bastante grande, como, inclusive, nós colocamos para vocês aqui alguns psicólogos falando do perfil
do narcisista. narcisista. Vamos ver E a aqui. pergunta de hoje é, Adriana, como são os narcisistas religiosos? Gente, são um dos piores. Ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa generosa, ele é uma pessoa que cuida dos pobres, ele é uma pessoa que muitas vezes, né, ou ele é pastor, ou ele é padre, ou ele é espírita, não importa qual é a religião, as religiões também afro, tem narcisistas. Gente, onde tem ser humano, tem narcisistas. Então eles se fazem o quê? De gurus espirituais. E aí, gente, o mal é terrível. Você já deve ter acompanhado casos de narcisistas gravíssimos que fizeram. Portanto, fica ligado, fica ligada. Narcisistas religiosos são dos piores que existem. Por quê? De novo, porque eles têm toda uma imagem de bonzinho, mas na verdade são lobos em pele de cordeiro. Literalmente, não caia nessa. Ele vai tentar te ludibriar, ele vai falar que Deus colocou você na vida dele, ele vai falar que vocês nasceram um pro outro, tá? Aí a gente pode fazer uma outra interpretação, né? Ele pode dizer para o grupo que eles não estão ali à toa, que Deus os colocou ali naquele lugar junto a ele porque eles são especiais, né? Esse tipo de coisa. Certo? Ele vai dizer, se ele for somente um religioso que está ali seguindo um pastor ou um padre, um espírita ou alguém do candomblé, ele vai dizer que a entidade disse para ele que você é a mulher. A entidade me disse, Jesus me disse, Sananda me disse, Saint Germain me disse, e esse tipo de coisa, né? Então ele está sempre muito bem assessorado. Nunca é ele que dá opinião, são os espíritos. Nunca é ele que determina nada, são os espíritos. E sempre de uma natureza mais elevada. O homem da vida dele, ele vai dizer que ele sonhou, sabe? Deus em sonho falou para ele que você viria. Ele vai falar que vocês são almas gêmeas. Ele vai dizer tanta coisa, tanta coisa. E quando ele falhar com você, que você começa a detectar os erros, as traições, as mentiras, o gaslighting, né, te deixando confusa, distorcendo a tua percepção, ele vai dizer que isso é obra do demônio, do diabo, do capeta. Aí, ó, né? Então, o narcisista sempre procura um agente externo para ele colocar a culpa. A culpa nunca é dele, e quem é contra ele, né, é o demônio, é o espírito inferior, é o obsessor, são perseguidores de outras vidas, esse tipo de coisa que vocês, né, já têm visto por aí. Ele vai colocar culpa ou em Deus ou no diabo. Ele não tem meio termo, e ele fala de uma forma tão eloquente, tão fluente, porque narcisistas são fluentes, são exímios comunicadores. Uma parte deles são tão persuasivos, tão convincentes, que você cai na manipulação, porque muitos deles são inteligentes e têm o dom da oratória, o dom da palavra. Para quê? Para fazer maldades. É assim que é o narcisista patológico, perverso, e principalmente aquele que tem o pezinho na psicopatia. Então, ó, abre o olho, não cai nessa. Vou te falar. Então, Adriana, qual é a última dica? O que eu faço com esse narcisista religioso? Ore, entre em oração, e você sim faça uma conexão real com Deus e peça para que você possa se libertar desta criatura. Gente, olha só, eu sou psicóloga, tudo que eu falo é baseado na ciência, é também no DSM-5, é baseado em livros sobre o assunto, livros científicos mesmo, do comportamento humano, tá certo? Eu sou psicóloga há 27 anos, mas eu também sou espiritualista, então eu acredito nessa força superior que pode te apoiar. Entre em oração e pede do fundo do seu coração, diga: eu me sinto impotente diante de tudo isso e quero o apoio, Senhor. Então me apoia e me faz renascer,
renovada de tudo isso. Tá legal? Aos adeptos desses líderes cientistas, que realmente, né, atentem, procurem atentar para isso, façam orações, né, diretas a Deus, aos seus espíritos guardiães, né, para que realmente possam ajudá-los a enxergar melhor, né, porque se encontra uma cegueira tão grande que não consegue se aperceber, né, dos absurdos cometidos por líderes cientistas que têm esse transtorno aí, narcisista. Cícero Lima falando uma coisa aqui muito interessante. A maior defesa dos maus é fingir-se de moralistas. Perfeito. Isso é maledicência, isso é intolerância, isso é perseguição. Exatamente, Cícero. É bem isso mesmo, e o Cícero fala muito bem disso, uma vez que ele estuda a filosofia. Quem estuda a filosofia fica muito mais atento a esses comportamentos, né? Muito bom, é isso mesmo, né? Porque ele se finge de moralistas para justamente passar essa ideia, se vitimizarem, passar a ideia de pureza moral. Os outros é que são os imorais, enquanto eles são a representação da mais alta moralidade. Ele diz o seguinte: Pedro, um rapaz comum, ganhou fama, poder e prestígio fazendo essas canalizações. Ele falava de tudo para não perder o poder que adquiriu com essas supostas manifestações. Exatamente, né? Infelizmente, nós até o convidamos a fazer isso para uma modificação, uma mudança de postura, mas infelizmente, casos como esse, a pessoa jamais vai dar, ou é muito difícil que dê o braço a torcer, que ele mude de comportamento, mude o conteúdo, vai ser muito difícil, né? Isso aí realmente é algo para tratamento. Fernando Linhares dizendo a mesma coisa, que ele não tem argumentos à altura, Arthur, por isso que ele diz que estamos julgando e atacando. Exato, né? Por que não vem com argumentos? Por que não demonstra por A mais B estar certo? Porque esses charlatães, esses indivíduos aí estão proliferando. Né? Não é porque eles acreditam, alguns até acreditam, talvez até por um problema aí qualquer, né, de outra ordem, mas a grande maioria, pessoal, eles sabem que aquilo não é real. Tá? No fundinho, ou mesmo conscientemente, eles sabem que aquilo não é real. Né? Estão aproveitando uma onda que vem lá daquele espiritualismo maluco nos Estados Unidos, que nem se pode chamar de algo sério, né? É tudo ali, tudo muito comercial, é para pessoas ganharem dinheiro, aplicarem golpes, porque isso é um verdadeiro golpe. Então, eles estão aprendendo, esse know-how vem dos Estados Unidos, tá? Que é um país que... esses absurdos, boa parte deles vem de lá. Então, esses livros, às vezes, são traduzidos, né? Ou também tem o YouTube, né? Então eles vão pescando essas ideias malucas e trazendo aqui, tentando fazer com que os espíritas acreditem nisso tudo, porque eles dizem que é novidade, que são revelações do mundo espiritual, que são espíritos evoluidíssimos que estão passando aquilo para ele. Então é um grande golpe, né? As pessoas estão se beneficiando com isso, né, através das monetizações nas redes sociais, algumas, como era no caso do Hercílio Mais, né, que foi citado por nós ontem, né, o objetivo dele não era ganhar dinheiro, na sua época não tinha nem internet, não tinha nada disso, mas a ideia dele era, o sonho dele era fazer com que o espiritismo incorporasse as ideias do orientalismo, mais especificamente do hinduísmo, da teosofia e da seita Rosa Cruz, tá? E continuemos estudando o espiritismo como ele é, que é sério, sem fantasias, compromissado com a verdade, não com mitos, com fantasias, com lendas, com a imaginação humana, que é muito fértil e às vezes perde a noção do que é fantasia e do que é realidade.